Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Me chamo Igor Souza Lima e estou representando meu grupo, composto por mim, Gabriel Stefano, Felipe Arraes e Michel Brito na disciplina de Laboratório de Processadores, PCS 3732, ministrada pelo professor Bruno Baceto. A linguagem Forth é uma linguagem de programação relativamente simples. Ela utiliza notação polonesa reversa para escrita e sua lógica se baseia em uma simples stack, ou seja, uma pilha de elementos. Portanto, todas as suas operações são feitas em torno dela. Ademais, apesar de bem antiga, surgindo na década de 1970 por Charles Moore, a linguagem é utilizada em sistemas embarcados, com processamento e memória limitados. Nosso projeto consiste em fazer um compilador da linguagem Forth para instruções ARM. Para isto, dividimos o trabalho em três frentes, uma que implementaria as funções básicas no próprio assembly, outra que seria o analisador léxico, sintático e semântico, e por fim, o gerador de código utilizando esses dois elementos. Assim, é gerado um executável a partir do código em Forth inicial. Agora, entrando em detalhes sobre cada elemento do compilador. Por simplicidade, o analisador foi escrito em Python 3 e tem sintaxe relativamente concisa e estruturas de conjunto de dados flexíveis. Isso foi útil para a implementação da tabela de símbolos, a qual, por via de regra, deve ser expansível, e o controle do contexto sintático, ou seja, se uma palavra está dentro de um if ou de um loop e assim por diante. Tal controle foi feito por uma pilha que contém os estados atuais do programa. Dessa forma, o analisador consegue identificar marcações colocadas em locais indevidos. Além disso, ele gera um arquivo .bck escrito em Forth também, mas organizado de maneira a facilitar o trabalho do próximo elemento do compilador, o tradutor. Tradutor foi como chamamos o gerador de código, ou seja, a seção do compilador responsável por gerar o código em assembly. Para essa implementação, foi escrito um programa em C, uma vez que os membros da equipe possuíam maior familiaridade com a linguagem e as ferramentas nela necessárias para implementar as funções necessárias. Assim, o programa traduz cada instrução de Forth nas instruções correspondentes de ASM e ARM, sem, entretanto, otimizá-las. Por fim, para que o programa final funcione, devem ter sido definidas as funções básicas para que o programa sendo compilado não necessite implementá-las. Tais funções são definidas segundo a documentação da linguagem Forth, e sua implementação, que foram escritas diretamente a SM, não são triviais, pois uma vez que o Forth é baseado em uma estrutura de pilha, até as instruções mais básicas devem interagir com a stack do processador de maneira específica. Como resultado, as funções básicas definidas no arquivo basic_functions.s abrangem não só as operações lógico-aritmética básicas, mas também várias operações de manuseio de pilha. A construção de compiladores realmente é uma ciência complexa. Além do compilador criado ser muito simples se comparado a outros, a linguagem escolhida também possui pequeno grau de complexidade, e não implementamos técnicas de otimização de código em nível de instrução de máquina. Mesmo assim, implementar esse compilador se demonstrou uma tarefa difícil. Apesar desses problemas, podemos aprender sobre a tradução de linguagens de alto nível para baixo nível, como estruturar essa passagem e como se aproveitar de arquitetura ARM para facilitar o desenvolvimento de aplicações mais complexas. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e, se puder, dê um joinha no nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima!